Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma vez compartilhando conhecimento. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como faz para baixar e instalar o Ubuntu Server, a sua versão mais recente, a 24.04 LTS. Eu vou estar mostrando a vocês como faz para instalar através do sistema de virtualização no VirtualBox. E seguindo o mesmo procedimento que eu vou estar ensinando aqui no VirtualBox, vocês podem estar instalando no seu servidor físico, ou seja, no seu ambiente real, pois o procedimento praticamente é o mesmo e não muda na parte de instalação. A única diferença é que vocês vão precisar de um pendrive bootável. E se você tem dúvidas de como faz para criar um pendrive bootável, eu vou deixar dicas relacionadas na descrição do vídeo para facilitar e ajudar ainda mais. Eu já estou no site oficial do Ubuntu e vamos baixar aqui o Ubuntu Server, a sua versão mais recente. Então clicamos aqui, Get Ubuntu Server, vamos ser redirecionados para as opções de download e a versão mais recente, Ubuntu 24.04.2 LTS. Para baixarmos, é só clicarmos aqui no botão de download. O tamanho do arquivo é em torno de 3 GB. Clicamos aqui. O download vai ser iniciado automaticamente. Já subiu aqui. Aqui agora tudo muito simples, basta vocês aguardarem até que o download seja finalizado. Finalizando, o arquivo ISO da versão mais recente do Ubuntu Server vai estar na pasta Download. Este computador, Downloads. Eu já fiz o download aqui para adiantar, para vocês aparece aí, por enquanto não confirmado, mas finalizando ele vai estar aqui. É só vocês aguardarem. Aí com o arquivo ISO, irmãos, continue comigo. Agora a gente vai para o VirtualBox, ou se vocês forem instalar no seu servidor físico, vocês criam um pendrive bootável e continue comigo que vocês vão conseguir também fazer a instalação. O procedimento de instalação é o mesmo. Vamos abrir o VirtualBox. Vamos em novo. Digitar aqui o Ubuntu Server 24.04 LTS. Em pasta vocês deixam como padrão. Em mais disso, vamos selecionar aqui o nosso arquivo ISO. Em outro. Está na pasta Downloads, clicamos aqui e selecionamos o nosso arquivo ISO do Windows Server. Abrir. Automaticamente em tipo, subtipo e versão ele já seleciona aqui a melhor opção. Aqui no VirtualBox vocês vão marcar essa opção aqui, ó, pular instalação desassistida. Depois vamos vir para Hardware. Aqui a gente vai selecionar a memória real do nosso PC para o nosso ambiente virtual. Para uma instalação bem mais rápida, eu vou deixar aqui próximo de 50%. Processadores também, vou deixar aqui 50%. Não ultrapasse essa barrinha verde, pois senão vai travar a sua máquina real e a sua máquina virtual. Disco rígido. Por padrão, ele já seleciona aqui 25 GB. Aí, se você está num servidor real, vocês vão definir o tamanho que vocês precisam aí para o seu ambiente do seu servidor. Eu vou digitar aqui 35 GB para fim de teste. Finalizar. Antes de iniciar a máquina virtual, a gente precisa deixar no modo Brand. Para quem está no ambiente real, não precisa. E já vai estar pegando as configurações de rede aí do seu roteador automaticamente. Aqui no VirtualBox é configurado como padrão o NAT. A gente precisa trocar para modo Brand. Deixa selecionado o servidor, deixa eu puxar e arrastar ali aqui em cima para facilitar aqui. Então vamos vir aqui, ó, seleciona Ubuntu Server, configurações. Em display, vamos arrastar e deixar até 128 MB. Em rede, ele está em NAT, vocês vão colocar aqui, ó, placa em modo Brand. Aqui vocês vão selecionar a placa de rede que vocês estão utilizando. Estão utilizando uma placa wireless, então seleciona ela. É uma placa cabeada, então seleciona a placa cabeada. Eu estou com uma placa aqui Wi-Fi wireless, vou deixar ela, vou dar um OK. Feito isso, é só a gente prosseguir aqui agora, iniciando aqui. Vamos iniciar. Daqui adiante, é igualzinho para quem está no ambiente virtual, através do VirtualBox, ou no servidor real, servidor físico, né?
Então vocês vão escolher a opção ali, ó, testar e instalar o Ubuntu Server, vão dar um Enter. Lembrando que por padrão o Ubuntu Server ele não tem uma interface gráfica. Aqui chegou o momento de a gente escolher o nosso idioma, a linguagem. Vamos escolher aqui português e vamos vir até a opção português e vamos dar um Enter. Em layout vamos dar um Enter e vamos selecionar aqui português Brasil. Selecionado, apertamos Enter novamente. Ele automaticamente, em variante, ele vai selecionar ali. Agora vamos em concluir. Concluído. Ok, nós temos aqui 3 tipos de instalação, Ubuntu Server completo. E temos o Ubuntu Server minimizado, com recursos mínimos, né? E temos a opção aqui, adicional opcional. Eu vou deixar a primeira opção já marcada. Caso vocês desejam selecionar uma outra opção, vocês vão até ela e marca com a tecla espaço. Mas eu quero aqui uma instalação completa, então vou deixar a primeira opção selecionada, o Ubuntu Server. Depois vamos até a opção concluído. Vamos dar um Enter. Ok. Como se trata de um servidor, é necessário que o nosso IP fique fixo. Se ele ficar com DHCP automático, esse IP ele vai ser trocado automaticamente de tempo em tempo. E a gente precisa que o nosso servidor ele tenha um IP fixo. Então a gente vai selecionar ali ó, a primeira opção, vamos dar um Enter. E aqui a gente vai até editar IPv4, vamos dar um Enter. Observe que ele está ali, ó, método IPv4 automático DHCP. Vamos dar um Enter para a gente alterar ali para manual. Agora sim a gente vai criar aqui a nossa configuração manualmente. Em subnet, a gente vai digitar aqui a faixa do nosso IP do nosso servidor aqui. O meu servidor, gateway dele é 192.168.0.1. Então aqui eu vou colocar 192.168.0.0/24. Esse /24 significa a nossa máscara de subrede, que é a 255.255.255.0. Isso significa que a gente pode trabalhar aí uma faixa de IP até 254, ou seja, até 254 IPs vão ser atribuídos aqui. Endereço vai ser o nosso endereço de IP do nosso servidor. O meu vai ser 192.168.0.12. Lembrando que essa faixa de IP ela deve respeitar aí as configurações do seu roteador. Se o seu roteador não tiver nessa faixa de IP, o seu servidor vai apresentar diversas falhas, principalmente no momento de um cliente, uma estação de trabalho, for ingressar em um domínio. Então é necessário que essa faixa de IP esteja dentro aí das configurações de DHCP do seu roteador. As configurações de roteador. Gateway. O meu gateway, como disse anteriormente, é 192.168.0.1. Nomear de servidores, vamos colocar aqui DNS. Eu vou utilizar aqui o DNS do OpenDNS 208.168.222.222, vírgula espaço 208.167.220.220. Aqui procurar por domínio, eu vou digitar aqui o meu domínio, aguara srv.intra. Verifique se está tudo ok e vamos até a opção guardar para salvar as alterações. Pronto. Estático, aí tem o endereço agora já configurado ali do nosso IP do nosso servidor, 192, no meu exemplo, né? 168.0.12/24. Agora vamos até a opção concluído e vamos dar um Enter. Se você tiver um proxy, vocês vão digitar aqui, não tem um proxy, vou dar um concluído. Vamos aguardar enquanto ele faz o teste aqui. Na sequência, concluído, novamente.
E aqui chegou o momento de vocês realizar configurações de particionamento. Eu vou deixar aqui como um padrão a configuração, que vai utilizar aqui particionamento aqui automático, incluindo aqui o LVM e as partições necessárias para o bom funcionamento do servidor Ubuntu Server. Deixem como padrão. Na sequência, vamos até a opção concluído. Usar o Enter. Aqui ele vai fazer um resumo do que vai ser feito. Partição barra. Temos ali em torno de acima de 16 GB. Volume lógico LVM. Barra boot 2 GB ST4. Vamos dar um concluído. Aparece essa mensagem que ele vai deletar, apagar, formatar todo o nosso disco. Então, se houver algum arquivo de importância no seu disco, você tem que fazer o backup antes, pois ele vai destruir tudo que estiver nesse disco rígido aqui. O meu disco rígido aqui é virtual, mas no de vocês estão utilizando aí um ambiente físico, pode ser que tenha um arquivo de importância. Então, vocês façam o backup antes. Então, ele avisa aqui que ele vai instalar, vai ter que ser formatado. E enfim, vamos dar um continue. Ok, chegou o momento de a gente definir aqui um nome. Vou digitar aqui Alziro Arani. O nome do servidor, no meu exemplo agora, SRV. O nome de utilizador, utilizar aqui como usuário, vai ser Alziro. Alziro. E a palavra-chave e a senha. Essa senha ela deve ser forte, deve conter aí letras maiúsculas e letras minúsculas, números, caracteres especiais. Eu vou digitar aqui, vocês digitam aí uma senha para vocês, anotem essa senha, pois vocês vão precisar dela. Vou digitar a minha aqui. Vou repetir a senha. E na sequência concluído. Ele pergunta se você já quer habilitar aqui o Ubuntu Pro. Vou deixar a opção marcada, fazer isso posteriormente. Pular essa etapa e vamos para a opção ali, ó, continue. Vamos dar um Enter. Instalar o OpenSSH. Vamos marcar para ele realizar a instalação. Apertando a tecla espaço, ele vai selecionar ali, e se você já tiver aqui um script, importe o SSH key, então no Enter ali você tem a opção ali, GitHub, Launchpad, tem duas opções ali, importar o seu arquivo SSH. No meu exemplo aqui eu não tenho, então eu vou cancelar aqui, cancelar, na sequência a gente vai até a opção concluído. Aqui eu não vou marcar nenhuma dessas opções, lembrando que é possível você instalar posteriormente qualquer um desses snaps. Vou ter a opção ali concluído. Vamos dar um Enter. Agora sim ele começa aqui instalando o servidor Ubuntu Server. Todo o procedimento daqui é automático. Finalizando eu volto com vocês. Ok pessoal, instalação concluída com sucesso, aparece aqui no topo. E vamos reiniciar aqui o nosso servidor pela primeira vez, reboot. Vamos dar um reboot e apertamos a tecla Enter. Ele vai reiniciar aqui pela primeira vez. Vai dar essa falha, pois ele pede para que você remova aí a mídia de instalação. Então, se vocês estiverem com pendrive bootável, vocês desconectam esse pendrive bootável de instalação do Ubuntu Server. E aqui no ambiente virtual, vocês vão vir até aqui, ó, em dispositivo, disco óptico, e vão remover. Sendo que ele já removeu, mesmo assim deu essa falha, não tem problema, a gente vem aqui em máquina e reinicializar. Vamos clicar nessa opção, ele vai reinicializar aqui e pronto, só aguardar. Então o servidor é iniciado aqui pela primeira vez após a instalação. Ok, agora vamos logar no nosso servidor. Vamos digitar aqui o usuário de vocês e acabamos de criar. O meu exemplo é o Alziro. Vamos dar um Enter aqui. Ele vai solicitar o password, a senha. Aquela mesma senha que vocês criaram. Que acabamos de criar. Vou digitar a minha, vocês digitam de vocês aí. Não aparece, mas foi digitado. Vamos dar um Enter. Pronto, então é logado aqui com sucesso.
Bem-vindo ao Ubuntu, a versão 24.04.2 LTS, kernel Linux 6.8. Aqui ele mostra que o percentual que está sendo utilizado do nosso disco, 16.7 GB. A quantidade de memória ali, 4%. O IP do nosso servidor, 192.168.0.12. E agora vamos verificar se o nosso servidor está conectado à internet, se está tudo funcionando. Vamos dar um ping aqui. Vamos digitar ping google.com. Ok. Significa que está pingando aqui, está funcionando. Dá um Ctrl C para cancelar. Agora vamos digitar a seguinte linha de comando. Essa linha de comando ele deve mostrar o IP do Google. Isso significa que se mostrar o IP do Google, o DNS está funcionando. Então a gente vai digitar aqui ns lookup. E o endereço do Google, google.com. Vamos dar um Enter. Então é exibido aqui o endereço de IP do Google. Então significa que o nosso DNS está funcionando aí perfeitamente. Já finalizamos a instalação. Para desligar o nosso servidor, é só digitar Power Off. E vamos dar um Enter. Então o servidor vai ser desligado aí. Simples assim. Então isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Nos encontramos até a próxima dica. E tchau, pessoal!